Muito bem, amada igreja. Infelizmente nós vamos gravar sem vídeo hoje, mas se os irmãos quiserem ouvir a mensagem, ela estará na íntegra em áudio lá no YouTube mesmo. Abram suas Bíblias comigo em Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3. Estamos continuando aqui a nossa série. Eu vou ler do 1 até o 12. 1 a 12. Quem quiser acompanhar a versão que eu estou usando, está na tela. Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Vocês não sabem como me consola ler isso, pastor Emaldo. Todos nós cometemos muitos erros. Graças a Deus não sou só eu, mas todos nós. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E um mundo de maldade, na sua Bíblia diz iniquidade. Um mundo de maldade. Que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. É inflamada pelo inferno. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, às vezes, amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Oremos. Senhor, graças te damos por esse dia e confiamos que o Senhor vai alimentar a tua igreja com esta palavra na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Eu vou só fazer um pequeno adendo aqui para dizer que hoje eu não vou mencionar o versículo 1. Versículo 1 que fala sobre ser mestres ou não ser mestres, porque aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor. Eu vou deixar para pregar esse versículo numa outra ocasião, para nós tratarmos hoje do assunto central desses versículos que nós tiramos hoje para a leitura, que é o uso da boca, da fala, da língua. De vez em quando eu brinco, dizendo que tem muito crente aí com dom de língua comprida.
para falar mal dos outros, para falar besteira. Esse dom de língua aí, meu irmão, Tiago está dizendo, se afasta dele, porque ele dá problema. E é interessante, são interessantes as imagens que ele traz. Ele compara o uso da língua a um pequeno leme que é capaz de mudar a direção de um grande navio. Ele vai comparar o uso que fazemos das palavras com uma fonte, que realmente, ou uma fonte ela vai jorrar água amarga ou água doce. Eu me lembro de que nós, quando era garoto, meus pais tinham uns amigos de longa data que moravam lá para dentro de Nova Iguaçu, num lugar chamado Morro Agudo. Alguém aqui já ouviu falar em Morro Agudo? Moravam lá em Morro Agudo. E lá era tipo uma chácara, né? E eu não gostava de beber água lá, porque a água que tinha lá era uma água de poço e era uma água amarga, horrorosa. Horrorosa. Mas era a água que tinha. Tu ia para lá, você sabia que não tinha jeito, ia beber daquela água. Ia tomar banho com aquela água. Tudo era com aquela água. Mas não tinha o que fazer. Eu já sabia, já ia mentalmente predisposto para beber aquela água. E depois, quando voltava para casa, bebia a água lá da geladeira. Às vezes até passava uns dias e ficava aquele gosto de geladeira quando a gente voltava. Mas a água com gosto de geladeira era melhor do que aquela água que tinha lá. Realmente, acostumar com uma água amarga é uma coisa ruim. Então, por que nós nos acostumamos a usar a nossa boca como uma fonte de água amarga? Eu estava conversando agora lá na classe com os meninos, com o Lucas, com o Mateus e também com o Maurício. Maurício, Thales, misturei Maurício com Thales, aí saiu Mateus, foi isso. O Lucas, o Maurício e o Thales, estava conversando ali com eles, e aí eu estava falando com eles sobre o livro de Provérbios, e como o livro de Provérbios nos orienta sobre o uso da língua. Vai nos dizer que a língua do sábio é como prata escolhida. Vai dizer em outra oportunidade que a língua do sábio é saúde. E assim deveria ser a nossa fala, o nosso falar. O salmista, Davi, a certa altura vai pedir a Deus que coloque um guarda. Onde? Na porta do palácio? Não. Na porta do quarto dele? Não, já sei. Na porta da sala do tesouro do reino? Não. Põe um guarda à porta dos meus lábios, disse o salmista Davi. Vejam a importância que a Bíblia dá ao falar. Tiago não se exime, ele se coloca na coisa. Ele abre os versículos iniciais dizendo o quê? Que todos nós caímos muitas vezes em muitos erros. Ou seja, ele não está se excluindo, olha, cuidado vocês, não, nós. E ele mais uma vez se inclui. Nós não somos perfeitos, seríamos perfeitos se conseguíssemos domar a língua. Domar a língua é um exercício. Falava também com os garotos ali na classe que nós precisamos de uma coisinha chamada disciplina. E disciplinar a língua é complicado, principalmente na hora da raiva, hein, pastor Marcos? Na hora da raiva, disciplinar a língua é só Jesus na causa, é o guarda na porta da língua mesmo, na porta dos lábios. Na hora que vem aquele ódio profundo, mas até isso se coaduna com o que a Bíblia nos diz. Porque o Senhor Jesus, em outra ocasião, ele vai dizer que a boca fala do quê? Na hora da raiva vem tudo que está lá dentro. Mas não é bom que isso seja assim. Não é bom que isso seja assim. Tiago acabou de nos dizer.
porque nós temos uma boca e ele nos traz uma reflexão que é necessária para hoje, que é necessária para amanhã, que será necessária para todos os dias da nossa vida. É necessário que nós tenhamos total cuidado com aquilo que falamos, porque, como já dizem por aí, a flecha, uma vez desferida, não volta, e a palavra também não. Palavra também não volta. Uma vez que você falou, seu idiota, eu te odeio, acabou. Você não sabe o resultado que aquela flecha que você acabou de soltar vai ter no coração de uma pessoa. Com palavras nós podemos elevar uma pessoa, elevar o moral de uma pessoa, nós podemos confortar alguém que esteja ferido, nós podemos consolar alguém que esteja em luto, nós podemos animar o desanimado, fortalecer aquele que está fraco na fé, mas também com a mesma boca nós podemos espezinhar alguém e ferir gravemente alguém com palavras. Tiago não vai falar isso que eu vou falar agora, mas como nós estamos no mês da família, eu sou obrigado a lembrar que, infelizmente, os mais feridos pelos nossos lábios, pela nossa língua, pelas nossas palavras, estão dentro de casa. Muitas vezes, esse cenário que Tiago está colocando aqui, do mau uso da língua, do mau uso das palavras, do mau uso daquilo que falamos, está dentro de casa. Você dificilmente vai falar para o seu chefe o que você fala para o seu marido. Você não vai falar para o seu colega de trabalho, não vai usar as palavras que você usa para a sua esposa, para o seu colega de trabalho. Nem para o atendente da farmácia, para o caixa do supermercado, para o frentista do posto de gasolina, o trocador do ônibus ou o motorista. Muitas vezes as palavras mais ásperas, mais grosseiras, mais maléficas, acabam sendo ditas dentro de casa. Filhos que muito raramente, para não dizer nunca, ouvem os pais dizendo: filho, como você é inteligente, como você é bom em fazer certas coisas, como papai e mamãe te amam. Filhos que não ouvem isso com frequência, ou às vezes nunca nem ouviram, mas que já ouviram passa-foras de todo tipo. Eu falo que você não presta, eu digo que você não serve para nada, você é um imbecil, você puxou o seu lado da sua mãe. Não, senhor, puxou o teu lado. Aí você olha para um lado, olha para o outro e diz: realmente estou perdido, de um lado de pai e mãe, literalmente. Parece engraçado brincar com essa ideia, mas é doloroso. É terrível. Você ouvir do próprio pai que te cria, da própria mãe que te sustenta, que você é um inútil. E alguns vão ouvir coisas piores: eu não sei nem por que eu fui ter você, só tive você porque a sua mãe insistiu. Tem coisas assim por aí. Tem gente que sofre calado a vida toda, por falta de uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, e dizer: olha, você tirou nota ruim de novo, mas eu faço tudo por você, por que você não estuda? Você tem algum problema, você é isso, você é aquilo. Calma, pai, calma, mãe, lembra lá de quando era a sua vez, vê lá se era fácil. Aliás, olha lá na sua vez e vê se você não está replicando o que você recebeu e você está dando. Porque, como disse a Juliana, a frase que eu guardei na minha mente e no meu coração, só pode dar paz quem tem paz. É isso. Se o sujeito não tem paz,
E como diz o Charlie Brown, um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Mas infelizmente nós tentamos viver em paz com os vizinhos, tentamos viver em paz com os colegas de trabalho, até aquele colega endemoniado. Você faz de tudo para evitar conflito. Mas dentro de casa o couro come. Dentro de casa você traz para dentro de casa, que deveria ser o seu albergue, o seu lugar seguro. A Constituição diz isso, que o lar é o albergue, é o lugar seguro de cada um. É inviolável o lar de uma pessoa, pela Constituição. Mas você tem a capacidade, você não, que eu quero crer que aqui dentro não, mas por aí tem gente que tem essa capacidade, de chegar dentro de casa e trazer todo o lixo que veio lá de fora e despejar. Imagina, o caminhão da Clean acabou de passar aquela noite aí catando tudo, bate na sua porta, abre e derrama tudo lá. É o que você faz, usando a sua língua para o mal, para desprezar o marido ou a esposa, para magoar, às vezes sem motivo algum, o filho e a filha, só porque você nem percebe que está magoado, que foi magoado, que aquelas pessoas ali não têm nada a ver com isso, mas você entrega e vomita tudo aquilo em cima de um adolescente que não tem condições emocionais de receber isso, em cima de uma criança que só quer atenção, carinho. Gente, como é bom ter criança, como é bom ter uma criança em casa. Coisas assim que a criança, às vezes, ela está naquele estado, está cansada, está estressada, gastou muita energia e começa a ficar irritadinha, ranheta. E o que é que o adulto geralmente faz? Fica quieto, para de perturbar, está perturbando. Esses dias teve uma cena dessa lá em casa, a gente estava viajando esses dias, e a Helena estava cansadinha e tal, e chegava numa loja, pedia uma coisa, chegava na outra, pedia outra, não vai comprar nada, vai ganhar nada, não vamos comprar nada, a gente não saiu para comprar, você não vai ganhar. Aí lá pelas tantas ela pediu assim, papai me dá colinho, que colinho, tem muito que andar, e está andando e tal. Aí daqui a pouco ela começa a discutir comigo, né? A gente já estava assim, uns 500 metros de onde o carro estava estacionado. Mas papai, mas você não comprou nada para mim? Não, eu não comprei e nem vou comprar, porque não tem que comprar. Aí do nada ela chega assim e me dá um abracinho, porque ela sentiu que eu estava dando limite para ela. Mas ela me deu um abracinho, eu falei, você quer ganhar alguma coisa? Ela, quero. Então vem cá, dei um colinho para ela, mas ela me abraçou. Porque o que ela queria, o que ela estava pedindo? Ela estava pedindo alguma coisa, um chaveiro que fosse? A boca dela estava pedindo um chaveiro, uma caneca, um brinquedo, um lápis, um marca-texto. Essas bugigangas que ela estava olhando e querendo que eu comprasse para ela, mas eu já tinha batido o pé que eu não ia comprar. Mas não era isso que ela estava querendo, ela estava querendo a minha atenção. E quando eu peguei ela no colo e abracei, foi aquele abraço gostoso, aquele abraço de rendição, de ganhei o meu dia. Isso é ensinamento para mim. Isso é ensinamento para nós. Que a gente tem essa necessidade de atenção. Joana, a gente tem essa necessidade de atenção que as pessoas precisam. Os irmãos podem olhar para cá, fica à vontade. A gente tem essa necessidade de atenção, a gente tem essa necessidade de querer o outro. Parece que nós estamos querendo alguma coisa. E às vezes a gente fica ranheta, a gente fica querendo brigar, mas na verdade quando a gente está fazendo isso, a gente está querendo atenção. Nós somos crianças crescidas, irmãos. Então vamos procurar também entender isso. E não partir para a briga aberta, partir para a discussão, porque na briga, na discussão, a gente vai desembocar no que Tiago ensinou. As palavras, elas vêm e são palavras amargas.
Mas o homem inteligente, a mulher de sabedoria, consegue dominar e direcionar a sua fala, as suas palavras. A gente consegue dar uma nova direção para algo que estava se encaminhando para um naufrágio. É possível humanamente fazer isso? De certa forma e com muitos limites é possível. Como? Por exemplo, tem uma crise no casamento. E aí vão fazer o quê? Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar alguém que vai fazer aí uma terapia de casal. Terapia de casal resolve? Não resolve. Mas ajuda? Ajuda. Por que terapia de casal ajuda? Porque você, com a terapia de casal, com alguém no meio, vocês são obrigados a conversar. E tem um terceiro ali que vai botar limite na briga, vai botar limite na discussão. Peraí, agora é a vez dela. Peraí, deixa ele terminar o que ele está falando. Porque fora isso, dentro de casa, você não consegue no momento da crise e a coisa vai escalando e um começa a berrar e o outro começa a mostrar as garras também e a coisa não flui. Mas quando você tem um árbitro ali no meio, é só isso. Terapia de casal não é magia, não é feitiçaria, não é macumbaria. Terapia de casal é a conversa que vocês dois adultos deveriam estar tendo dentro de casa, mas não estão tendo e precisam de alguém para arbitrar aquela situação. E assim vocês mesmos vão novamente se reorganizando. Sim, meus irmãos, nós somos crianças crescidas. Mas agora, é possível dar uma solução para a questão das palavras, para a questão da língua? A resposta é sim e não. Vamos falar primeiro do não. Nós não podemos dar uma solução para a nossa boca, para as nossas palavras, para o uso da nossa língua. Humanamente falando, não tem solução. Porque o homem natural, ele não consegue. Mas Tiago está nos dizendo aqui exatamente isso, que nós, pela nossa força, não conseguimos. De tal forma que ele faz a seguinte comparação: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero por causa do pecado. Então a resposta fechada é: podemos dominar a língua? Não. Pelos nossos esforços, não. Mas a Bíblia nos diz, vez após vez, ela nos incentiva a dominar a língua. E como dominamos a língua então? Entregando os nossos pensamentos ao Senhor. Pensai nas coisas que são de cima ou do alto. Tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo que tem algum valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que a gente pensa é o que a gente fala. Em outras palavras, a boca fala do que o coração está. Então, se você está cheio do Espírito, você vai falar das coisas do Espírito. Se você está cheio da palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Se você está cheio de amor, você vai devolver amor. Foi basicamente isso que o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, brotarão de dentro dele rios de água viva. E aí fica a reflexão final para nós nessa manhã. O que tem ocupado os teus pensamentos está muito claro por aquilo que tem saído da sua boca. E da minha também. O que tem enchido o teu coração vai se refletir na maneira como falamos. Veja o caso, por exemplo, dos discípulos de Jesus. Depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, subiu, ascendeu aos céus e desceu o Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2,
os discípulos começaram a pregar, e a certa altura, tendo eles sido presos, mais especificamente Pedro e João, tendo sido presos, reconheceram, aqueles que os perseguiam, reconheceram que eles haviam andado com Jesus, pela forma que eles falavam. Alguém pode reconhecer que você anda com Jesus pela forma que você fala? É preciso que a língua seja domada. E para domar a língua, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor e fazer a nossa parte. Lembra que eu tenho dito aqui que tem certas coisas na vida, inclusive fazer o bem, que é o destaque que eu tenho dado, que dão trabalho, despesa e ocupam o nosso tempo. Fazer o bem também é falar bem. É falar sobre coisas boas, é ocupar a cabeça, a mente e o coração com aquilo que edifica, para então poder traduzir isso em palavras. Vai ocupar teu tempo, vai te exigir esforço e disciplina, mas de acordo com a palavra de Deus, isso é o bom, isso é o desejável, e vai nos fazer ser perfeitos. Não foi essa a proposta inicial? O homem que consegue domar a sua língua é perfeito. Então que nessa semana você e eu possamos trabalhar nisso, trabalhar o aperfeiçoamento daquilo que falamos, daquilo que falamos dentro da nossa casa, com os nossos, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os pais, para que nós possamos mostrar, pelo nosso falar, que nós andamos com Jesus e que nós levamos a palavra de Deus a sério. Amém, meus irmãos? Senhor, complementa essa palavra nos nossos corações e ser conosco. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.